Olá, tudo bem? Então no vídeo de hoje a gente conversa sobre aqueles livros super curtinhos, mas que causam um grande impacto na gente. São leituras que vão ficar com a gente por dias e gerar muita reflexão. Se você é novo por aqui, eu já quero te dar as boas-vindas. Toda semana tem vídeo novo por aqui e eu amo conversar sobre livros com vocês. Então eu já deixo o convite aqui para você se inscrever no canal e a gente continuar esse bate-papo. O primeiro livro que eu vou mencionar para vocês é uma edição de bolso aqui da LPM. Esse aqui é Ratos e Homens, de John Steinbeck, que foi um escritor americano do século XX e ele é mais conhecido pelo seu livro As Vinhas da Ira. E assim como As Vinhas da Ira, Ratos e Homens é uma história que vai se passar durante os anos 30, período da grande recessão que aconteceu nos Estados Unidos. Outro fato em comum entre essas duas histórias é que aqui a gente também vai conhecer trabalhadores rurais, então a gente vai ver como era o dia a dia dessas pessoas. E olha, todo mundo comenta do final de As Vinhas da Ira, né, que é uma cena assim muito forte, bem impactante mesmo, mas eu confesso para vocês que Ratos e Homens me deixou um impacto maior ainda. O final desse livro é inesquecível, me marcou bastante. Mas vamos falar então bem brevemente sobre esse enredo. Em Ratos e Homens a gente vai conhecer o George e o Lenny. Eles são dois amigos, eles vivem sempre juntos, só que eles são super diferentes assim. Logo na aparência você já percebe isso, porque um é bem grandalhão e outro é mais miudinho. Só que então é esse baixinho que vai cuidar do grandalhão. Porque o George, então, que é esse homem menor, ele é como fosse na história uma babá, vamos falar assim, do Lenny. Porque o Lenny, ele não tem uma compreensão da realidade, sabe? Então é como ele fosse uma criança, assim, bem pequena, só que com uma força muito grande. A gente vai ver na história que o Lenny adora animais, assim, pequenininhos, porque ele fica, assim, com eles na mão, sentindo, assim, a maciez do pelo, enfim. E ele acaba, muitas vezes, até matando esses pequenos animais. Então ele não tem noção da força dele, sabe? E ele precisa, realmente, de uma pessoa ao lado dele, sempre cuidando. Só que a situação que eles vivem é muito difícil, porque eles estão em busca de trabalho. Então eles vão de fazenda em fazenda procurando trabalho. E a gente fica sabendo, logo no começo da história, que eles acabaram de sair de uma situação bem difícil. E eles estão, claro, né, procurando um abrigo, procurando um trabalho. E eles vão, então, encontrar trabalho em uma fazenda. E lá a gente vai conhecer outros personagens, também ver a realidade deles e os sonhos deles também, inclusive os sonhos do Lenny e do George. E aí a história toda vai se desenvolver e a gente sempre fica com aquela sensação que algo vai acontecer e a gente fica nessa expectativa, né? Se vai ser algo ruim ou se eles vão conseguir escapar de alguma forma desse destino deles. Quer dizer, será que há chance para essas pessoas, numa situação tão difícil, praticamente sem oportunidades, será que há alguma chance então deles conseguirem uma vida mais digna? Enfim, esse livro é super curtinho e eu indico demais para vocês. Agora, falando de histórias curtas e impactantes, eu tenho que falar de um Dostoiévski e eu escolhi falar de O Sonho de um Homem Ridículo, que eu li nessa edição aqui da editora 34, chamada Duas Narrativas Fantásticas. Então aqui, além de O Sonho de um Homem Ridículo, você ainda encontra A Dócil. Só que aqui eu só vou falar do Sonho de um Homem Ridículo, que é um conto, então assim, é uma narrativa bem curtinha, mas nossa, você fica pensando tanto assim nessa história. Porque aqui o Dostoiévski vai abordar vários temas que ele adorava. Então aqui há muitas questões existenciais, ele vai abordar também aqui o niilismo. O personagem principal, ele é super niilista, ele é indiferente a tudo, ele não vê sentido em nada, e ele acaba então decidindo colocar fim na sua vida. Mas em uma noite, ele está caminhando pela rua e ele vai encontrar uma menina desesperada. Ela até se agarra na perna dele, chorando muito, dizendo que a mãe está muito doente. E ele não vai ajudar essa menina. Mas ele não vai tirar isso da cabeça. Ele chega em casa e percebe então o quanto ele não foi indiferente a isso. E aí ele que estava prestes, né, a pegar o revólver e colocar fim à sua vida, acaba adormecendo e então ele vai ter o sonho de um homem ridículo. O legal também, gente, é que essa narrativa já começa com essa frase. A frase inicial do livro é: eu sou um homem ridículo. E logo a gente vê também esse niilismo que eu mencionei com vocês no comecinho do texto, que tem uma frase que ele fala assim: senti de repente que para mim dava no mesmo que existisse um mundo ou que nada houvesse em lugar nenhum. Bem, será que então, depois desse sonho, ele vai continuar pensando assim?
O terceiro livro que eu vou mencionar para vocês é Nada de Novo no Front, do Erich Maria Remarque, que não deve falar assim, mas enfim, que foi um autor alemão que participou da Primeira Guerra Mundial. Então, esse livro, ele já me chamou a atenção por conta disso, ser um livro que aborda a Primeira Guerra Mundial, porque a gente vê muito falar sobre a Segunda Guerra, né? Há poucos livros sobre a Primeira Guerra, né? Livros de ficção. Então, esse é um livro de ficção, sim, só que baseado nas vivências, então, do escritor durante a guerra. Então aqui vai ser um relato, assim, bem direto, sabe, do que acontecia realmente nos frontes de batalha, e também é uma grande reflexão sobre o que se pensava sobre a guerra, sobre esses meninos que foram super cedo para o exército, vivendo também, assim, muita idealização. Eles tiveram também muito incentivo por parte dos familiares e dos professores, e aí, de repente, eles se depararam com aqueles horrores. Então aqui a história é narrada por um jovem e a gente vai também saber bastante sobre o convívio dele, sobre colegas que ele tinha da época da escola, enfim, e que estão juntos ali na guerra. Então aqui é uma visão do ponto de vista alemão, mas é na realidade um grande manifesto assim contra as guerras, né? É um livro realmente para gerar uma reflexão. As cenas fortes aqui, tá? Ele faz algumas descrições assim dos embates, do fronte realmente de batalha. E também um momento interessante aqui, que é quando o personagem principal ele consegue uma licença e ele retorna para casa, ele fica um período por lá, e a gente também vai ter muita reflexão sobre o que se pensava. Um trecho aqui me marcou muito é quando ele está então na cidade, assim, ele vai dar uma volta e ele encontra pessoas conversando sobre a guerra, né? E aquelas pessoas falam como soubessem mais da guerra do que ele que estava lá. Enfim, é um texto assim bem comovedor mesmo, mas que eu gostei bastante e recomendo para vocês. É um livro bem curto, também é uma edição da LPM Pocket, e eu acredito que se você tem interesse também por história, você vai gostar dessa leitura. O quarto livro é um dos mais impactantes que eu já li, se não for o mais, gente. Esse aqui é As Boas Mulheres da China, escrito pela Xin Han, que é uma jornalista chinesa que teve um programa de rádio durante alguns anos. Esse programa foi de 89 até 97 e ela assim ficou conhecendo mais da real história do seu país. Então aqui a gente vai conhecer histórias de várias mulheres, tá? É claro assim que era difícil na época as pessoas terem acesso a essas histórias, porque a gente vai ver aqui uma forte censura. Só que apesar disso, então, a Xin Han conseguia então ler as cartas que ela recebia assim de várias pessoas assim de toda a China. E quanto mais ela contava essas histórias para os seus ouvintes, mais cartas então ela recebia. São histórias assim extremamente comovedoras, sabe? Há muita violência aqui contra a mulher. Há histórias assim muito comoventes assim de mães que perderam suas filhas. A primeira história que abre esse livro assim já é fortíssima, que vai contar sobre uma menina que era abusada pelo próprio pai. E aí, para fugir, né, do ambiente ali onde ela vivia, ela acaba ficando doente. Ela ficava no frio, na chuva, então ela fica doente, vai para o hospital. E ela não quer sair daquele hospital, e naquele hospital ela acaba tendo uma mosca como animal de estimação. É isso mesmo, tá? Uma mosca. O toque da mosca na pele dela foi muito marcante, sabe? Aquilo dali foi um contato que ela nunca teve. Então ela acabou criando realmente um vínculo com a mosca e tratando então com muito cuidado. E aí essa menina vai acabar continuando nesse hospital. Enfim, gente, eu não vou contar, né? É o que acontece com ela, mas logo no começo do livro, então, você já é fortemente impactado, assim, é realmente muito, muito comovedor. Mas, assim, vale a pena ressaltar que a escrita da Xin Han é muito respeitosa com as pessoas, né, que ela ouviu, os relatos que ela está trazendo aqui pra gente, e é uma escrita também envolvente, você quer saber mais, ela descreve tudo, assim, com muito cuidado. Aqui também ela vai falar da sua vida, ela teve uma infância muito difícil, porque a Xin Han passou pela Revolução Cultural, né, pelas suas consequências. Então aqui a gente vai saber também esse relato da própria escritora e conhecer mais, então, da história da China. É um livro, assim, muito importante mesmo, o trabalho da Xin Han é incrível. Ela já tem muitos livros publicados aqui no Brasil. Eu só li esse, Enterro Celestial, mas eu pretendo ler todos os livros que ela escreveu. E por fim, gente, eu quero falar de um escritor que eu gosto muito, que é o Anton Chekhov. Eu vou falar sobre Enfermaria número 6, que é um conto dele, tá? Que eu li nessa edição aqui, mas você também encontra numa edição da editora 34, chamada O Beijo e Outras Histórias. Eu acho que é isso o título. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Como eu faço sempre para vocês, de todos os livros que eu tô mencionando, e vocês sabem
que comprando qualquer produto por esses links é uma forma de você apoiar aqui o meu trabalho no YouTube. Enfermaria número 6 é um texto primoroso, assim, um olhar do Chekhov incrível, né? O Chekhov que era médico, né? Então a gente vai entrar ali no hospital, especificamente em uma ala de um hospital, chamado então de Enfermaria número 6, e ali eram colocados então os pacientes ditos loucos, né? Vamos falar assim, entre aspas. Então logo no começo do texto, a gente já vê a denúncia que o Chekhov faz, porque ele vai falar da situação, da estrutura do local, dos maus tratos, como tudo ali estava caindo, né, aos pedaços. E a gente vai conhecendo então um pouquinho cada paciente que está ali, mas o Chekhov, ele vai se centrar em um especificamente, tá? Que era um homem, na verdade, que passou por várias situações difíceis na vida dele, especialmente com a família. Então tudo isso que aconteceu na vida dele causou uma paranoia, sabe? Então ele se sentia perseguido, tal, até então que ele é internado nessa ala, né, na enfermaria número 6. Só que ele é um homem, assim, que lia muito, que ele tem, assim, um raciocínio, assim, muito claro, muito lógico, sabe? Ele realmente sofreu afetado emocionalmente pelas coisas que aconteceram na vida dele. E aí, então, que a gente vai ver o encontro desse personagem com o médico responsável por essa ala, tá? Só que o médico, gente, ele era uma pessoa, assim, super passiva. Então, ele via tudo de errado que acontecia ali naquele hospital e não fazia nada. Porque ali, além dos maus tratos, né, que eu já falei para vocês, né, eles batiam nos pacientes, enfim, alimentação horrível, também havia muita corrupção. E esse médico, ele via tudo isso e não fazia nada. Ele achava, é assim mesmo, não tem jeito. Até que um dia, então, ele conversa com esse paciente e ele vê, então, que eles travam um ótimo diálogo. E eu posso dizer que ele se surpreende, claro, né, com o que aquele homem está falando, porque eles acabam falando de filosofia, de estoicismo. E ele acaba, então, indo frequentemente a essa ala do hospital que ele negligenciava. Só que, claro, as pessoas começam a olhar ali com maus olhos para aquilo. Como assim, né? O doutor está conversando aí com esse maluco e tal. E um médico mais novo vai ficar de olho, então, no cargo dele. E a história vai seguir. E, gente, que reflexão o Chekhov faz, sabe? O que vai acontecer com esse personagem, assim, é impressionante. Então ele vai abordar esses temas super presentes, assim, no século XIX, do que estava acontecendo na Rússia e que, claro, né, continua conversando com a gente. É um texto primoroso que eu recomendo muito para vocês, assim como os outros contos do Chekhov, tá? Independente da edição que você leia, você deve encontrar a Enfermaria número 6 junto com outros textos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas de livros super impactantes. E me conta aqui um livro que você leu, que é bem curtinho, mas que te gerou 1000 reflexões. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.